falar sobre um dos principais índices da Bolsa Americana, o S&P 500, que já acumula uma queda de mais de 20%, isso desde o começo do ano, e com isso o mercado entrou oficialmente no chamado Bear Market. Vamos chamar então para o nosso bate-papo Thaís Herédia e Priscila Yazbek. E aí o mercado sempre tem essas palavrinhas que quando eu fiquei um período no CNN Money, eu comecei a aprender aos pouquinhos. O que isso significa, Priscila Yazbek? Sei que você preparou até uma arte explicando pra gente, teve que desenhar pra gente entender esse processo exatamente, né? Vamos ver, então a gente preparou essa arte que ficou bem bacana, com o nosso urso e o nosso touro. Então, bear é o urso, né, em inglês, bull é touro em inglês. Então, quando a gente tem um mercado, um bear market, é um mercado altista, né? É quando um índice sobe 20% cai 20% desde o seu último pico. Então, a gente tem aqui, ó, o urso e o touro pra gente mostrar direitinho como que é o movimento. Então, o urso, ele dá uma patada para baixo. Então, por isso ele representa o mercado baixista, quando um dos principais índices da bolsa tem uma queda de 20%, então, sobre o último pico. É o que aconteceu com o S&P, um dos principais índices da bolsa americana. O mercado todo repercutiu essa notícia ontem, com o S&P com uma queda de quase 22% desde o começo do ano. E o bull market é quando tem o movimento oposto, quando o mercado sobe mais de 20% desde o último pico de queda, né? E a gente tem ali, então, o urso com a patadinha para baixo e o touro que dá uma chifrada para cima, por isso que ele representa o movimento de alta. Até o Wall Street Journal trouxe uma reportagem falando que os termos surgiram no século XVIII, antes dessa imagem de patada para baixo, chifrada para cima, porque eles falavam sobre a venda de casacos de pele de urso, que eles falavam que os caçadores vendiam a pele do urso antes de caçar. Então também teria uma relação histórica com isso, mas a concepção mais recente é mesmo desses movimentos de alto e baixo. A gente vai mostrar também qual que é o movimento então do S&P, desse que é um dos principais índices da Bolsa Americana, que acumula então essa queda fortíssima aí de quase 22% desde o começo do ano. E vale falar um ponto interessante que, normalmente, quando há um movimento de bear market, de mercado baixista, esse movimento é seguido de uma recessão. Então, de 17 vezes em que o mercado americano passou por esse movimento de bear market, em 9 vezes esse movimento foi sucedido por uma recessão, quando a economia inteira cai. Thaís, a gente está falando no momento, então, de inflação alta, juros altos, o mercado americano com essa dificuldade, que no Brasil também a gente vai seguir o rumo? Provavelmente, sim. Nós temos uma diferença essencial aqui de mercados, que é importante, que é o seguinte: o mercado americano, especialmente, ele tem um mercado acionário, um mercado de capitais, investimento em ações, absolutamente robusto. São 250 milhões de americanos que investem em ações. Priscila pode me corrigir aqui se eu estiver errado no cálculo. E isso reflete o perfil da economia americana, que é um perfil em que o investidor, ele coloca o seu dinheirinho, a sua poupança, na economia real. Comprar uma ação significa financiar um negócio. Em vez do banco a empresa ir ao banco pedir um empréstimo, ele abre o capital, a empresa abre o capital e vende uma ação e se financia assim. E a economia americana, ela tem um mercado acionário muito forte. Os fundos de previdência, por exemplo, tem a história famosa das vovós da Bolsa Americana, porque investem no mercado de ações, porque há muitos anos, há décadas, numa economia estável, com juro baixo e inflação baixa, o financiamento ou o investimento no setor público é parte de uma carteira muito grande com muitos produtos financeiros. Aqui no Brasil é diferente. O nosso mercado de capitais, ele é uma coisa muito recente. A gente viu o que aconteceu nesses últimos 5, 6 anos, quando o juro baixou muito. O investidor brasileiro foi aprendendo aos poucos a entrar na Bolsa de Valores. A quantidade de CPFs que aumentaram como novos investidores na Bolsa. O mercado de capitais no Brasil passou a oferecer uma diversificação maior de produtos e o brasileiro parou de investir no título público e financiar o Estado para financiar a economia real. Então, essa virada, o tal do bear market, ele indica e sinaliza, e é por isso que há uma expectativa, uma correlação com a expectativa de recessão, que os investidores vão deixar de financiar a economia real para ir para o porto seguro do título público, né? Então, essa fonte de financiamento e de crédito e de financiamento da economia real e, portanto, do crescimento na expectativa de uma boa performance da economia, ela seca.
E aqui no Brasil nós não vamos escapar disso, né? Quer dizer, a Bolsa brasileira não tem nem a estrutura, nem a musculatura e nem o tamanho que as bolsas lá fora têm para se sustentar no mercado, sem contar que a nossa taxa de juros aqui vai para 13 e tantos por cento, enquanto a dos Estados Unidos, se for para 3%, já vai ser muito. Então há uma diferença enorme aqui entre uma situação e outra.